Olá, amados irmãos, prontos para a próxima aula? Nós vamos estudar então agora sobre o livro de Lamentações. O livro de Lamentações, também quem é responsável por ele, na qual foi usado por Deus, é o profeta Jeremias. O grande profeta chorão e que diante de Deus, de fato e de verdade, ele desenvolve um grande ministério. Ele tem aí então a oportunidade de pastorear e cuidar durante 40 anos o povo de Deus. Como nós havíamos visto no livro de Jeremias, Deus está preocupado em usar o profeta para que a palavra de Deus não esteja mais gravada em tábuas de pedras, mas sim cravada a palavra de Deus no coração de carne, onde essa palavra vive e eficaz, que é mais cortante ao ponto de dividir juntas e medulas, aquilo que a medicina não pode fazer, a palavra de Deus faz, de no cerne, no ponto mais culminante da alma, ao ponto de tratar não só os sintomas no coração do homem, mas de ir na raiz do problema e restaurar aquele que Deus quer fazer. A palavra de Deus diz que Deus tem poder para fazer tanto o querer como o executar, o fazer. E é nessa perspectiva, com essa direção nesse nosso contexto, nessa nossa introdução, de que Deus vai cuidar do povo no livro de Lamentações. Muito bom. O livro de Lamentações ele tem na sua composição 5 poemas. Nós vamos ver os 5 poemas dentro do livro. E o versículo-chave que eu quero usar logo no início do livro está no capítulo 3, no verso 21. Capítulo 3, verso 21 diz assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que eu quero trazer à memória? O próximo versículo fala, que é o verso 22. Eu quero trazer à minha memória as misericórdias de Deus. Deus é misericordioso, gracioso, um favor que a gente não merece. E a tarefa, então, do profeta Jeremias é trazer à memória esse amor de Deus, essa graça de Deus, essa misericórdia de Deus. E o texto fala no verso 21 que pode me dar esperança. Quem é que pode me dar esperança? O dono da misericórdia, que é o Senhor, porque o verso 22 fala: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, destruídos. Grande é a sua misericórdia, a sua misericórdia não tem fim. Muito bem, não é porque Deus é gracioso e misericordioso que então nós, ou o povo de Deus, poderia viver a seu bel prazer. Muito pelo contrário, diante da liberdade que nós temos em Cristo, eu não posso viver na libertinagem dos meus pecados. E aí então Deus vai tratar com o povo dele, aonde Jeremias é convocado, chamado para ser instrumento de Deus em levar o povo a entender e aceitar o que Deus usaria para moldar o coração deles, sem murmurar, sem questionar, sem queixas e esperar na sua misericórdia. Aí começa a surgir algumas perguntas. Eu tenho trazido à memória aquilo que me dá esperança, que é Deus diante da sua misericórdia, de servir esse Deus por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele faz. E aí então nós olhamos para o texto e vamos então perceber isso nos 5 poemas que o livro discorre. A terra foi prometida para Abraão, povo de Deus, e aí então o povo de Israel, infelizmente, houve a queda nos 500 anos aí, onde o povo foi cativo, está sendo punido, destruído,
bem no verão do ano 587 a.C. Imagine você estar nessa condição, cuidando do povo, num momento não muito bom. E os poemas têm protestos desse chamado de Deus a ensinar o povo diante de desabafo que eles têm, diante de suas queixas por estarem sofrendo. O primeiro poema trata o seguinte: é como se fosse uma viúva que está sem consolo, mas que ela encontra só em Deus o agir, o socorro, e Deus então intervém para trazer esperança. Com certeza, nesse poema em que Jeremias trata, é para que o povo possa avaliar o seu coração. Temos um segundo poema onde Jerusalém, devido ao seu pecado, Deus vai agindo com justiça e mostra a sua ira, que é justificada por Deus para a correção do povo de Deus, para que o coração de Israel seja como o coração de Deus. Depois nós vamos encontrar o terceiro poema, que vai trazer como um homem lamentando diante do povo, diante da sua infidelidade, mas um homem que mostra a sua fidelidade de um Deus que tem uma herança para aqueles que esperam nele, e Deus então pode trazer justiça ao mal humano, sendo coerente com a sua restauração para aqueles que confiam e dependem dele com um coração compungido, com um coração contrito. O livro continua, cada capítulo tratando esses poemas. Encontramos o quarto poema com uma criança que brincava, se alegrava. Agora uma criança pedindo comida, uma criança sofrida, aonde mostra também que os ricos comiam do bom do melhor e agora esses ricos estão mendigando. É assim que acontece quando nós viramos as costas para Deus, quando nós deixamos de temer a Deus. Por isso que o livro vai agora mostrando, apontando a palavra-chave do livro. Já vimos o versículo-chave, de trazer à memória o que nos dá a esperança, é a misericórdia do nosso Deus. Mas a palavra-chave do livro é de que a humildade garante a vitória. Não terá vitória se não houver a humildade. E aí então, nesse último poema, onde temos aqui contos diante de contrastes em querer obedecer a Deus sem temer, sem se humilhar, ao ponto de querer fazer a sua vontade e ter esse coração compungido, a desobediência a Deus leva esse povo a uma oração sem pretextos, sem questionamentos, mas se render diante daquele que tem a última palavra. Assim, nós somos diante de Deus pessoas que lamentamos, que questionamos. Inclusive, a palavra de Deus, olhando para essa perspectiva do que já temos estudado nos profetas maiores, se nós temos que nos queixar e reclamar e lamentar de alguma coisa, lamente sim dos nossos próprios pecados. E é isso que Deus ensina através dos profetas maiores, como Jeremias. Eu devo lamentar os meus próprios pecados. Eu devo confessar, abandonar diante de Deus. E nós não queremos ser destruídos. E nós em Cristo não seremos destruídos. Isso aconteceu com o salmista Asaf, que ficou olhando a grama do vizinho mais verde e começou a questionar a Deus. Deus, por que os ricos prosperam? Por que eles têm uma boa família? E inclusive Asaf disse, é inútil eu me purificar. Isso é um absurdo, mas foi o que o líder
que cuidava do louvor, questionou a Deus. A gente encontra isso no livro de Lamentações. Perdeu totalmente a perspectiva de olhar e entender que a humilhação garante a vitória. Foi aí que Deus chegou para Asaf. É aí que Deus chega para o profeta Jeremias. Leva isso diante do povo. O inimigo será destruído e vocês não. Essa é a nossa garantia de que nós obedecermos a Deus, Ele vai tratar o nosso coração e aí então nós seremos ferramentas úteis na mão de Deus. Então fica para nós em orar cada dia. Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso entender e crer que a humildade garante a vitória. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de mais uma vez ouvir a Tua voz e que o Senhor continue mostrando como Jesus, que se humilhou e a sua humilhação na cruz, a sua entrega, trouxe vitória, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele vive e reina e todos aqueles que também obedecem, confiam nas suas verdades, um dia, ainda que morrerem, vão ter a vitória, o dia da ressurreição e herdarão a vida eterna ao lado de Cristo. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Como temos visto, cada aula, cada profeta, temos o versículo-chave e a palavra-chave. Não esqueçam de fazer as suas atividades e que Deus abençoe.